Ora, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa conferência do Estado do Futebol em Portugal pós-Covid-19, organizada pela H2 de Futebol ISM. Queria, primeiro de tudo, agradecer a participação de todos aqueles que estão a assistir à conferência e, obviamente, dos nossos convidados, os quais vou passar a apresentar. Temos aqui em representação do Vitória, o diretor de operações Pedro Lima, em relação ao Sporting Clube Portugal, Vítor Martinho, Team Manager da formação, do Alcochete, Luís Silma, Operations Manager do Estoril, e também temos o João Paulo Costa, que é o coordenador da Gabinete de Futebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que é um dos nossos primeiros parceiros nesta caminhada que tem sido do ISM. Antes de entrarmos aqui nas perguntas dos nossos convidados e ouvir o feedback deles, que é aquilo que as pessoas que estão a assistir querem realmente saber, vou lançar alguns temas daquilo que nós vamos falar e que vamos ter a discussão à volta disto. Vamos tentar perceber também das pessoas que trabalham no futebol qual foi o impacto real e aqui distinguir também aquilo que foi o impacto real na Primeira Liga e na Segunda Liga, que foram decisões completamente diferentes e que têm impacto completamente diferente nos clubes. Aquilo que foi possível garantir em termos de regras de confinamento dos atletas, acho que é uma temática importante que nós devemos debater também. O impacto na competitividade dos atletas, ainda há pouco, antes de entrarmos em live, estávamos a falar todos sobre isto. É importante perceber em que condições é que os jogadores vão entrar em campo, em que condições é que eles regressaram aos treinos, e vamos tentar ver se aquilo que aconteceu, por exemplo, na Bundesliga não pode vir a acontecer perfeitamente na Primeira Liga em Portugal. Importante, ou muito importante, e é um tema que é muito importante para nós, é a nível da formação. Desde sempre na história do ISM, sempre tivemos uma atenção muito particular e um cuidado muito particular naquilo que é o futebol de formação, e temos cá uma das pessoas que nós conhecemos que mais percebe desta área, e percebemos qual é que é o impacto do Covid-19, seja a nível físico e também a nível psicológico nos atletas. Estamos a falar de jovens que muitos deles já estão há 3 meses sem treinar sequer e possivelmente vão estar outros tantos meses sem sequer um treino. Como é que também isto afetou ou vai afetar o mercado de transferências, que é uma temática, e depois pegarmos nesta temática e levar isto para a formação, que acho que é uma coisa que pode ser importante para os clubes em Portugal e para os nossos atletas. Também aqui agora, pegando depois com o João, como é que nós preparamos a nossa próxima geração de treinadores para este tipo de situações? Que agora é recorrente os cientistas falarem que isto vai voltar a acontecer, pode voltar daqui a 100 anos ou 50, mas podemos voltar a isto em dezembro. Isso são realidades completamente distintas. No final, vamos ver também, e gostava de ter a vossa opinião, de como é que a tecnologia, numa fase como estas, foi ou pode ser importante na comunicação com os atletas e no controle da atividade deles. Porque acho que foi uma das grandes dificuldades dos clubes que sentiram durante esta fase, foi como manter essa relação, como manter esse controle sobre os planos de treino indicados aos atletas. Para vocês terem uma ideia, isto para o público em geral, a nível de nós do Futebol ISM, posso lhe dizer que quase nunca trabalhámos tanto como nesta fase, engraçado. Choveram pedidos de demonstrações, muitas propostas, muitos contactos, muitos pedidos de formação. Formação até é mais compreensível porque as pessoas têm mais tempo, não tiveram mais tempo para entrar na plataforma, mas muitos clubes de repente que perceberam que precisavam de alguma coisa para melhorar os seus processos de trabalho. Com isto, vou começar aqui com o Pedro Coelho de Lima. Pedro, sendo o Vitória um clube, obviamente, com história nas competições europeias, acha que os efeitos do Covid que estamos a começar a sentir em termos práticos depois do recomeço desportivo vai reduzir a nossa competitividade na próxima época nas competições europeias? Não. Ele está em mute ainda. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa, mas tive aqui alguns problemas técnicos para me ligar. Estou aqui a meio de uma outra reunião de preparação da retoma amanhã. Ora bem, eu acho que isto naturalmente irá afetar não só as equipas portuguesas no que diz respeito à sua competitividade internacional, porque o impacto nas economias mais pequenas é muitíssimo mais complicado do que nas economias mais fortes. Basta ver a forma como a Alemanha imediatamente se predispôs a apoiar os clubes, a conseguir que os clubes tivessem, enfim, dinheiro disponível para não parar a sua atividade, e nós cá em Portugal tivemos que começar a atividade à força porque o dinheiro começou a faltar para que o futebol rolasse. Acho que, enfim, a própria sociedade, e nós somos de uma geração que não passou por nenhuma guerra mundial, portanto não sabemos o que é ter uma coisa com um impacto
nas nossas vidas deste calibre, chamemos-lhe assim, mas as gerações mais antigas souberam o que é passar fome, souberam o que é restrições não só com quem tem possibilidades económicas, mas mesmo com quem não tem possibilidades económicas. E acho que o futebol, como todos os outros setores da sociedade, se terá que adaptar a esta nova forma de trabalhar, uma forma de trabalhar em que a tecnologia, como há bocado disse Filipe muito bem, mostrou nesta fase a sua importância. Enfim, numa situação normal, se calhar isto ser organizado num hotel qualquer do país, e estamos a organizar e cada um de nós acabou de trabalhar há 11 minutos antes daqui se sentar a falarmos, e portanto isto acaba por ser um impacto para todos, mas acredito que enfim, o povo português, da forma como nós sempre conseguimos mutar-nos ao longo da vida, que o conseguiremos fazer desta forma também, e que conseguiremos dar a volta por cima para voltarmos a ter equipas nas finais europeias como tivemos nos últimos anos. Tivemos 3 equipas em finais europeias, ou 4 presenças em finais europeias de equipas nacionais, o que é manifestamente muitíssimo bom para um país da nossa dimensão, e portanto acredito e espero que isso assim aconteça. A retoma tem sido extraordinariamente cautelosa no que diz respeito ao futebol, é a primeira atividade de massas que está que vai regressar, e portanto isso faz com que nós sejamos os holofotes de toda a gente em cima de nós, quer dizer, muito mais do que aquilo que foi o campo pequeno ontem. Acaba por o futebol ter um impacto muitíssimo maior na vida da globalidade dos portugueses, e temos que ter todas as cautelas e mais algumas, enfim, algumas coisas assim, podemos dizer meio absurdas. Por exemplo, o limite de pessoas presentes num estádio de futebol é de 185 pessoas, 189, esperamos nós, depois da Assembleia Geral, aprovar os mais 2 substituições, e isto faz com que os estádios sejam todos tanto nivelados por uma vitola. Manifestamente organizar um jogo no Estádio da Luz não é como organizar um jogo no Estádio do Rio Ave, ou no Estádio das Aves, ou no Estádio de Portimão, enfim, estádios mais pequenos, porque os meios logísticos são diferentes. A Sport TV vai fazer uma produção amanhã com 16 câmaras, vai usar 2 câmaras que nunca foram usadas no país. Quer dizer, tudo isto faz com que o próprio mercado do futebol queira aproveitar o mercado paralelo ao futebol. Oh Pedro, ainda há pouco falaste do campo pequeno com 2.500 pessoas. Até não seria justo, nós temos também 2.500 adeptos, pelo menos no estádio, como o do Vitória, a assistir? Mais até, porque se pensarmos que eles tinham uma porcentagem de 50%, nós podemos facilmente ter 50% das pessoas. Aliás, a nossa média de assistências é mais do que 50% da lotação do estádio, portanto tínhamos que ter a nossa média. Não é? Agora, acredito que isso que irá acontecer ainda nesta época desportiva. Nesta época. Antes de acabar a época, que vamos ter pessoas nos estádios de futebol. Aliás, eu até acho que o regresso da Primeira Liga vai servir também como exemplo ou como teste do confinamento, aquilo que os atletas vão ter que cumprir, se tudo correr bem, sim, como o Pedro disse. Vai saber, nós temos os jogadores todos a testar 2 vezes por semana. Que setor da sociedade é que testa 2 vezes por semana? Nenhum, nem os médicos. Portanto, quer dizer, que estão com um contacto muito mais direto, muito mais perigoso, digamos assim. Sim. Mas ainda assim o futebol é testado. Nós tivemos jogadores que testaram segunda-feira e vão testar hoje outra vez. Portanto, quer dizer, e a seguir ao jogo testam novamente. Isto não só implica para os clubes um custo extra que não estariam de forma alguma a contar ter, como significa para a sociedade que nós estamos mais controlados do que ninguém. Custo desses sem apoio, não é? Custo desses sem apoio, não é? Meu amigo, mas quem anda aqui também tem que perceber que às vezes tem que sacrificar um bocado pelos outros, não é? Nós temos que perceber que os médicos, se formos, enfim, se acharmos que o futebol é que é o único desgraçadinho, que devido a exagero, vamos ver que os médicos então estão à rasca porque usam a mesma máscara o dia inteiro, não a trocam, enfim, cenários desses são conhecidos por todo o mundo, até não só por Portugal. Enfim, o caso mais paradigmático foi o italiano, que ficou famoso por aquela fotografia daquela enfermeira que adormeceu com a cabeça no teclado, que tinha uma marca da máscara na cara de quem a tinha para 24 horas. Mas peço desculpa, Filipe, mas eu falo muito. Enfim, não. Os assuntos vão puxando, pá, interrompam à vontade. Não pagamos à hora, por isso está tudo bem. Diga o que quiser. Pedro, sendo o Vitória, e isto é reconhecido por todos, quer dizer, a nível nacional, com uma massa adepta, com um apoio extraordinário ao clube,
e como eu tive aí, o Pedro teve a oportunidade de me contar um dia que as pessoas vibram e precisam do clube para completar também aquilo que é a sua experiência, a sua paixão. Como é que esta situação toda, vocês têm feedback dos adeptos, o que é que isto significa o maior distanciamento dos adeptos com o clube? Quer dizer, não podendo ir ao estádio, não podem assistir aos treinos, não podem estar a partilhar essas emoções. Isso é difícil para uma massa adepta do Vitória? É, claramente. Numa primeira abordagem, as pessoas estão manifestamente tristes por não poderem vir ao futebol, compreensivas de que isto estamos, enfim, este período de confinamento ainda irá continuar durante algum tempo. Tristes por não poderem vir, como eu estava a dizer, mas conscientes de que é para um bem maior, para dar alguma forma para que o Vitória continue a jogar, falando do nosso caso muito particular, mas de alguma forma que todos enfim, que isto se possa retomar com alguma normalidade. Acho que toda a gente tem consciência que isto vai desconfinar aos bocados e que mais lá à frente, um bocadinho, nós voltaremos a ter gente nos estádios. Portanto, os adeptos estão tristes por não poderem estar cá, querem, todos os dias perguntam o que é que podem fazer para de alguma forma passar a mensagem à equipa, de que os apoiam, ao clube, de que farão o seu papel a apoiar, e pronto, basicamente resume-se a isto. Muito bem. Relativamente, e aqui é a última questão, e aqui obviamente com o Clube Primeira Liga, não querendo saber por nós, obviamente, mas o Pedro pode-nos dar uma ideia, porque uma ideia daquilo que são as percas a nível financeiro com esta situação toda, porque seja a nível de perca de receitas de bilheteira, obviamente, a transmissão dos jogos em canal aberto seria uma coisa importante ou não para os clubes? Qual foi o impacto? Consegue-se medir esse impacto? Porque há notícias e saiu que havia um impacto em Portugal entre os 300 a 400 milhões de euros de perca a nível de todos os clubes. É difícil medir em milhões, e por cima com clubes com realidades de dimensões completamente diferentes. Mas até que ponto é que esta perca financeira que um clube como a Vitória teve coloca em causa aquilo que vocês tinham perspectivado para a próxima época, por exemplo? Só coloca em causa se impedir a Liga Inglesa se me permite uma expressão, de colocar dinheiro no futebol. Porque a Liga Inglesa coloca dinheiro no futebol de uma forma maior do que as outras grandes ligas europeias, e depois os outros vão todos a reboque daquilo que os ingleses investem. Claro está que isto na prática existiu um adiamento do fim da época. Portanto, o impacto para os clubes, a partir do momento em que os clubes continuam a ter as suas transmissões televisivas, vão receber o dinheiro simplesmente mais espaçado no tempo. O impacto maior que isto terá no futebol não será, acredito eu, no imediato pela queda de receitas, pelo menos em clubes grandes, porque as receitas da bilhética são residuais relativamente àquilo que é os seus orçamentos, mas nos clubes pequenos. Com um clube pequeno, para quem a bilhética representa, para quem um jogo em casa com um grande representa muitas vezes um mês de salário dos seus jogadores, significa uma perda muitíssimo importante. Eu acho que esses é que terão uma maior dificuldade. Enfim, eu espero que a Liga e a Federação, que de alguma forma, enquanto entidades com responsabilidade nesta matéria, que olhem mais para esses do que para os grandes, porque os grandes têm formas de conseguir não só financiar junto da banca, sim, como de aguentar financeiramente este sopapo, em vez de terem encaixes de milhões com menos jogadores em junho, vão tê-los em agosto ou em setembro. Portanto, conseguem espaçar um bocado estas coisas no tempo. Seja como for, enfim, eu não sou especialista de números, admito que o impacto disto seja de ordem de muitos milhões, mas como toda esta crise, o grosso que vai afetar será os países que estão a tentar segurar as pontas. Quer dizer, são as televisões que têm quebras de receitas. São quebras de receitas não pelo número de assinantes, porque os assinantes é mais ou menos estável, mas pela quebra publicitária inerente ao serviço que prestam, porque o facto de haver menos dinheiro na economia, há menos dinheiro nas empresas, menos dinheiro para as empresas poderem investir no futebol. Obrigado, Pedro. Eu queria também aproveitar para dizer ao João, ao Luís e ao Vítor que estejam à vontade para intervir, mesmo que eu esteja a fazer uma pergunta ou um colega, estejam à vontade para intervir e para adicionar alguma informação. Passando agora para o Passando agora, e isto não tem por nenhuma, atenção, não é nenhuma ordem de grandeza,
Foi a ordem por qual eu acabei por escrever as perguntas, mas passando agora para o Luís, Luís Silva do Estoril. Até que ponto, Luís, fazia ou faz sentido privar os jogadores de qualquer contacto com elementos fora do clube? Isto é uma coisa que se consegue aplicar realmente? Não. Nós temos, por exemplo, um exemplo no vosso caso, há pouco falámos sobre isso, os jogadores, para todos os efeitos, neste momento estão de férias, não há o regresso da segunda liga, mas temos, por exemplo, um exemplo de primeira liga em que os jogadores estão a viver neste momento no centro de treinos. Isto consegue-se... São dois, aliás. O Braga está confinado num hotel. Não no centro de treinos, mas está confinado num hotel. Isto consegue-se, esperemos, não há de ser fácil, não há de ter sido fácil durante o período do estado de emergência garantir esse confinamento, não são propriamente pessoas que estejam habituadas a estar confinadas a 4 paredes. Sim, eu, na minha opinião, eu acho que é algo que o futebol e os jogadores neste momento têm que perceber, isto tudo é algo que ninguém viveu, e por isso, naturalmente, é um esforço adicional que lhes é pedido a eles, mas que vai ser em prol do que é o futebol, porque neste momento, tal como dizia o Pedro há pouco, nós temos os holofotes todos apontados a nós. Não especificamente, o Estoril Praia, infelizmente, não pôde estar presente nesta retoma, porque a segunda liga não foi possível retomar, mas eu acredito que nesta fase, principalmente inicial, é preciso dar um sinal. Os jogadores, naturalmente, são figuras públicas que têm muitos apoiantes e precisam de mostrar, porque nós estamos a desconfinar, mas isto ainda não passou. É uma fase que temos de ter essa consciência. O futebol mexe muito a paixão, mexe muito com o coração das pessoas, mas temos que ter uma racionalidade de perceber que estamos num tempo diferente, que nunca nenhum de nós nas nossas vidas viveu, e precisa de ter alguma consciência disso. Acredito, da mesma maneira como provavelmente poderemos voltar a ter público um bocadinho mais para a frente nesta fase, a questão dos jogadores, naturalmente, o contacto social vai começar a alargar-se, com consciência de que temos que ter os cuidados naturais daquilo que são as direções da Direção-Geral de Saúde. Acho que isso. Muito bem, Luís. Pegando aquilo também que o Pedro Lima disse, isto entende-se o impacto que terá nos clubes, isto não é de maneira nenhuma de nos desprezar, mas os clubes mais pequenos. Eu queria te perguntar se, havendo um segundo cenário de pandemia e estado de emergência mais para o final do ano, e havendo este impacto financeiro outra vez nos clubes com menos capacidade, até que ponto é que isto será drástico para esses clubes? Porque olhando e pegando naquilo que o Pedro disse também na Premier League, que investiu e anunciou logo, não investir só nos clubes na Premier League, mas na Division 1 e 2, e fazendo o play-off para promoção, para a subida de divisão, se aquilo também, se vão aguentar num segundo cenário de estado de emergência, e até que ponto é que esses apoios que foram publicamente comunicados em Portugal pela Liga e Federação, se serão suficientes do seu ponto de vista? Assim, em questão de uma segunda vaga desta pandemia, uma segunda necessidade de paragem dos campeonatos, eu acho que todos nós vamos estar preparados, seja a sociedade, cá fora, como seres humanos, seja em especialidade o futebol e a indústria de futebol será mais fácil porque existe uma série de leis, regras, regulamentos que foram aprovados já, que mais rapidamente vai nos tornar ser mais efetivos. Acredito, naturalmente, que economicamente teremos todos impacto. Eu acho que a vida de todos nós pessoalmente alterou. Eu particularmente, acho que nunca tive tanto tempo com as minhas filhas nos últimos 10 anos, desde que estou ligado ao futebol, e por isso acho que teremos naturalmente capacidade para reagir, uns mais do que outros. Naturalmente, os clubes vão se preparar melhor
para uma hipótese de uma segunda vaga. Existem na segunda liga, eu diria que se calhar 80, 90% dos clubes estão-se a modernizar, da mesma maneira como houve estádios que tiveram que se modernizar agora para a retoma da Primeira Liga. Certo. Ou existem clubes que já se estão a preparar com novas condições, com tecnologias, com investimento nas infraestruturas, e por isso será difícil, mas será mais fácil, porque será algo com o qual já vivemos. Essencialmente, depois de viver uma segunda vez a mesma coisa, a nossa reação será completamente diferente e acho mais eficaz, do meu ponto de vista. Até que ponto, Luís, teria sido importante, isto é uma pergunta especificamente para o Estoril, tal como se acionou das ligas, e agora ainda falámos há pouco na Liga Inglesa, e seria justo, importante e justo, a palavra também é importante para saber a sua opinião, de haver um play-off de acesso à primeira divisão, sendo que o Estoril está num desses primeiros 4 lugares, que dariam um play-off de 4 equipes. Seria importante para vocês ter essa última hipótese de subida? Como é que vê isso da sua perspectiva? Eu, em relação ao play-off, eu tenho uma opinião muito particular e sou completamente a favor de que exista entre a segunda liga e a primeira, entre o campeonato de Portugal e a segunda, já existe, mas no meu ponto de vista devia ser um molde diferente. Este ano, acho que a partir do momento que se decide que existe um campeonato, temos uma liga profissional, onde existem 2 divisões, temos 36 sociedades ou 34 sociedades anónimas profissionais, desportivas e profissionais. Por isso, esta época desportiva, eu acho que o que teria sido mais justo, naturalmente, seria todos terem a oportunidade de jogar, porque estamos a falar no acesso à Primeira Liga, mas depois teríamos que falar também as questões das descidas, porque tinha que ser justo. Tinha que ser justo tanto para as equipas para subir, como, naturalmente, aquelas que estariam para descer, e por isso estaríamos a falar de fazer um play-off de 4 ou 6 equipas para subir e de 6, eventualmente 6 ou 8 para descer. Eu acredito que o play-off possa ser uma solução no futuro, porque é algo que traz mais interesse economicamente e fazer com que possamos ter uma terceira equipa da segunda liga a tentar subir à primeira liga num play-off entre 4 equipas ou entre 3 seria mais atrativo e daria outra elan, no meu ponto de vista, à segunda liga. Isto é, além de lutarmos pelos 2 primeiros lugares, havia o objetivo de lutar por um terceiro e um quarto. Vou pegar na tua resposta e vou acabar por fazê-la ao João Paulo Costa, como académico aqui no meio de nós, com muita experiência prática de anos de futebol, mas ter a visão do João também, em que moldes é que, na tua opinião, se deveria preparar a situação como esta? Se um sistema de play-off de subida e descida, se é fazível, em primeiro lugar, e se seria um modelo mais justo, na tua opinião, João? Filipe, antes de mais, deixa-me te cumprimentar e felicitar-te por esta iniciativa e depois também, de forma pública, agradecer toda a consideração, atenção e disponibilidade que a vossa firma, a vossa empresa tem tido para connosco, Escola Superior de Desporto Rio Maior. Portanto, a vossa disponibilidade tem possibilitado que os nossos alunos, no ou noutro contexto, tenham também meios audiovisuais e meios científicos que, no fundo, nos permite também ter uma capacidade de resposta diferente num momento como estes. Portanto, felicitar também por isto e agradecer a vossa disponibilidade sempre, e também um forte abraço ao Carlos Valentim, como sabes, uma pessoa aqui a assistir, sempre disponível e sempre pronta para dar resposta. Portanto, nessa também não me esquecer do Carlos num momento como este. Em relação à tua questão, Filipe, e cumprimentar os colegas, como é lógico. Em relação à tua questão, eu acho que a nossa perspectiva vai estar sempre enviosada em função dos nossos interesses. Ou seja,
Os clubes que têm claramente a sua situação controlada e resolvida, neste caso quem subiu divisão está feliz com a decisão que está tomada. Quem não está satisfeito são aqueles clubes que estão abaixo e que não tiveram hipótese de conseguir, no fundo, lutar por aquilo que são os seus próprios objetivos e que, infelizmente, naquele momento, naquela época, naquela jornada, na 24ª, não estavam em condições, no fundo, nem de subida nem de descida para a sorte deles. Portanto, eu acho que ter aqui uma perspectiva de solução, ela seria sempre a tal frase comum, não seria conseguir agradar a gregos e a troianos. Não há outra hipótese. Portanto, não é fugir à tua questão, Filipe, mas não me parece. Porquê? Porque o contexto é único, como foi dito aqui, e eu não tenho toda a informação possível para tentar, num momento destes, dar-te uma resposta, porque creio que ela vai ser sempre enviosada em função daquilo que é a nossa perspectiva e é compreensível por todos nós. Agora, que é muito difícil, se não há volta a dar. Ficando aqui na deixa, como é que nós preparamos, ou como é que vocês olharam para esta situação, do ponto de vista de ensino superior, ou já prepararam algo, ou vão começar a preparar algo para introduzir no próximo ano letivo sobre como gerir os atletas numa situação destas? Que cuidados a ter, o que é que temos que abordar? Quer dizer, isto é uma temática, se o Luís e o Pedro disseram, quer dizer, isto é uma coisa nova na nossa geração, em todos os níveis da sociedade, ou seja no nível profissional, seja no nível pessoal. Quer dizer, a única pessoa que realmente eu conheço que está verdadeiramente feliz de estar em casa é o meu filho com 4 anos, que está a passar o melhor momento da vida dele, com o pai e com a mãe. Claro. Há outros que gostam mais, outros que gostam menos, mas pronto. Como é que nós preparamos? Mas deixa-me dizer, brincando um pouco aquilo que o Luís disse, eu também estou mais tempo em casa, mas isto não quer dizer que esteja mais tempo com as minhas filhas. Porquê? Porque as minhas filhas estão cada uma no seu quarto a fazer também aquilo que é a sua componente letiva. Portanto, acaba por ser aqui, estamos mais tempo em casa, mas não estamos mais tempo em família. Esta é a grande verdade também. Portanto, nós sentamos aqui de manhã, saímos daqui hoje, impertrivelmente, quer ver o primeiro jogo que vai de regresso, e este é o momento que eu estar em família, creio eu. Mas dizíamos quais é que eram os desafios. Os desafios essencialmente é este. Eu acho que nós temos por objetivo e por obrigação formar homens numa perspectiva daquilo que é a sua formação de intervenção no contexto do próprio treino, mas acima de tudo de homens. E nesta perspectiva, dizer-te que a responsabilidade humana daquilo que é lutar contra a adversidade e tentar preparar e arranjar uma solução para aquilo que é o momento, foi esse o grande desafio que nós fomos criando e que fomos respondendo de forma a cada contexto, ou seja, adaptando a cada contexto, não só em termos de quadro competitivo, como também em género, porque nós trabalhamos com o futebol feminino e com o futebol masculino e com todas as outras modalidades também. Estamos a falar de género. Depois falamos também do próprio quadro competitivo. Trabalhar com alta competição é diferente de trabalhar com futebol sénior não profissional, e o futebol de formação tem todo ele um contexto de grande particularidade. Portanto, neste momento nós olhamos para este aspecto, também temos que olhar como uma oportunidade. Porquê? Porque nos permitiu aceder a outro tipo de formação. Nós estamos todos a trabalhar de formação online, nós estamos todos e habituámos a olhar para um ecrã, ou seja, nós que estávamos habituados a ter uma interação tridimensional, passou a ter bidirecional e bidimensional, portanto é através do computador, e acaba por ter aqui uma perspectiva ou seja, é um problema que nós tentamos que seja um desafio, e que essencialmente nós enquanto treinadores, e passamos isso aos nossos alunos, a mensagem que eles têm que passar tem que ser sempre positiva, porque eles estão a lidar com crianças, eles são líderes de processo ou cooperam nessa mesma gestão, e é muito importante que nós possamos ter aquilo que a natureza nos vai dando, que é o que é diariamente superar as suas próprias dificuldades. Como disseste e partilhado aqui por todos, nunca aconteceu, é um espaço novo, não há receitas para tentar resolver, e nós vamos, em função desse mesmo espaço, dar a mesma resposta. Agora, por exemplo, eu tenho jovens que, desde acompanhamento online daquilo que é os treinos, a fazerem desafios para os meninos poderem, sem qualquer problema, partilhar aquilo que é o seu espaço físico e mostrarem que estão a fazer e cumprir com esses mesmos desafios, a simular situações de análise de jogo, ou seja, terem um microciclo tipo, com treino e com jogo. Portanto, ou seja, em função dos diferentes contextos, nós fomos também arranjando alguns desafios e permitiu o quê? Permitiu que, através da partilha, estando longe uns dos outros, nós conseguimos também arranjar interatividade e também criar estratégias de ensino diferenciadas que têm tendência naquilo que é a evolução do próprio conhecimento,
e acredito que estaremos mais preparados para amanhã dar-nos resposta a tudo isto que nos está a acontecer. A verdade é que, e mais uma vez Portugal aparece, como outros momentos da nossa história, é na adversidade que o ser humano mostra a sua capacidade. Exatamente. E é engraçado, para mim é engraçado olhar para 2 meses atrás e que, num país em que se falava, e às vezes há no telejornal uma outra situação, de uma sala de aula numa escola com uma televisão e preparados todos a trabalharem com iPads, mas era uma notícia que dava uma vez cada não sei quantos meses, em pouco tempo, mal ou bem, não é? Obviamente que o sistema de telescola, ou mesmo desse sistema de contacto com os atletas, estava algo experimentado, mas muito pouco utilizado. Em uma semana, ou 2 semanas, no máximo 3 semanas, num país como Portugal, com todas as dificuldades que tem, não é? Porque não vivemos numa Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou numa Inglaterra, mal ou bem, se tudo se põe a mexer e a andar, e de uma maneira possível escola, de uma maneira possível contacto dos atletas para algum plano de treino ou algum plano de acompanhamento, e eu, pessoalmente, na minha opinião, acho isso revelador da nossa capacidade enquanto portugueses, de, com momentos difíceis, conseguimos fazer a nossa vida e mostrar as nossas qualidades. Pegando nesta também, nesta tua resposta, e ao longo da tua carreira, trabalhaste com clubes, lutaste por campeonatos, ganhaste campeonatos, és uma pessoa académica. Até que ponto é que esta situação mostrou, principalmente a dirigentes de clubes, e estamos a falar especificamente de administradores de SAD, presidentes, as fragilidades que os clubes têm naquilo que era o seu contacto, os seus sistemas de controle com os atletas? Acho que demonstrou e muito, porquê? Porque nós não estamos preparados. Portugal é, na sua grande maioria, um país, em diferentes contextos, um país reativo, ou seja, reage às necessidades, não projeta essas mesmas necessidades. E nesse sentido também, neste meio científico, digamos assim, e tecnológico, também estamos a fazê-lo. Eu sei que hoje em dia, se calhar, gastar, entre aspas, aplicar dinheiro numa área científica, numa área tecnológica, passa a ser claramente não como um desperdício, mas visto como um investimento. Eu creio que estes momentos vêm-nos dar e vêm-nos consolidar esta mesma ideia, porque nós falamos de infraestruturas, falamos de estádios, e são estádios que foram construídos, a sua grande maioria, e outros são mais velhos ainda, para o Euro 2004, já passaram 16 anos, muita pouca manutenção, portanto há aqui um conjunto de questões. Há pouco o Luís e o Pedro falavam sobre a questão relacionada com as melhorias das infraestruturas, aquilo que é umas novas tendências de aplicar as tecnologias àquilo que é o conforto e à informação e à interação com o próprio público, mas não nos esqueçamos que nós não somos, por hábito, um país em que nós conseguimos projetar o futuro de forma mais atencional. E voltando aqui com um bocadinho para o exemplo daquilo que é o nosso jogo, que é o futebol, nós, enquanto críticos e analíticos do próprio jogo, nós criticamos muito o atleta que realiza o jogo e contacta com a bola e olha para a bola enquanto está a contactar, ou seja, olha para o chão. E a questão que eu coloco é quantos de nós, treinadores e dirigentes e que têm responsabilidade, não fazemos o mesmo, ou seja, se não estamos a olhar para o momento e não conseguimos levantar a cabeça e olhar em frente e olhar o nosso horizonte e tomar decisões em função da informação que nos é dada. Portanto, este é um aspecto de melhoria, é um aspecto de reflexão que nós temos que ter. Nós deveremos ser cada vez menos reativos e mais ativos. Ativos numa perspectiva de tentarmos projetar aquilo que para aí vem. Logicamente que não conseguimos ter uma varinha e projetar e dizer que daqui a X anos isto poderá acontecer, mas recordo-me que agora também foi-nos trazido um discurso que o Barack Obama tinha há 5 ou 6 anos atrás, que dizia que eventualmente o nosso principal inimigo ia ser um vírus que não teria cara, que não teria rosto. Não sei se ele tinha alguma informação que nós não tínhamos, mas a verdade é que ele há 5 anos falava nisto. Lá será algum conhecimento que nós eventualmente não conseguimos ter. Mas deixa-me dizer também, complementando a minha resposta anterior, que estas oportunidades, por exemplo, vai também trazer uma importância que é fundamental, que é o ensino, a interação educativa e de processo de treino só pode e tem que estar centrada naquilo que é o homem. O homem, tanto enquanto género, o homem e na própria mulher. Ou seja, nós temos que direcionar a nossa intervenção para o ser humano. Ele é que tem que estar no centro de tudo. E essa preocupação tem que estar presente em todos nós. Se nós conseguimos direcionar o nosso ensino e o nosso treino desta forma, eu acredito que nós vamos cada vez mais potenciar aquilo que são as características inatas que cada indivíduo tem, quer para liderar o processo de treino, quer para ser o ator daquilo que são as nossas intenções e sugestões, que é os próprios atletas, e depois percebermos também que este momento vem-nos trazer outra questão,
é que o ensino já não é o mesmo que era há 20 anos atrás. Eu não posso estar a querer dar a mesma aula ou o mesmo treino como me deram a mim, porque cada vez mais o ensino tem que ser multitask, tem que ter multiconteúdos, tem que ter, os desafios têm que ser permanentes. Nós falávamos há pouco tempo com um grupo de amigos e partilhávamos até num grupo que nós temos de WhatsApp e brincamos para aqui e para lá. Nós passamos, a nossa interação social, hoje em dia é feita por 5 ou por 6 ou por 10 redes. Nós interagimos através de e-mail, através de videoconferência, por WhatsApp, por mensagem, por SMS. Cada vez mais nós comunicamos menos. Sim, correto. Este é claramente um grande problema. Nós falamos menos e comunicamos menos naquilo que é a relação de passagem de mensagem direta. E este é um problema que nós iremos ter na liderança de equipas, quer a nível desportivo, quer a nível de ensino, quer a nível de liderança de grandes equipas de rendimento também. E depois dizer que neste momento também vai dar outro ênfase. É o ênfase da multidisciplinaridade que nós temos que ter nas nossas equipas. Ou seja, em qualquer processo de equipa é importante estar definido qual é a tarefa e qual é a função que está inerente a cada um de nós. E nós verificamos que, por exemplo, esta questão da inatividade física, confinados num espaço físico nas grandes cidades, é brutal. Não é tanto, digamos, nas aldeias e onde existe um espaço físico maior, onde eu posso ir para o meu jardim jogar, mas eu vivo num prédio e logo estou limitado naquilo que é a minha própria ação. Se eu tiver um quintal ou se tiver um espaço de quinta, logicamente tenho um espaço diferenciado, mas isto para quê? Para falar noutros profissionais tais como fisioterapeutas, a importância do nutricionista no sentido de nos ajudar, qual é a alimentação que nós podemos dar aos jovens, aos menos jovens e àquilo que são os cuidados com essa prática, no fundo, alimentar e não tendo uma prática desportiva. Porquê? Porque se nós olharmos numa questão de gastos, nós passámos a ter atletas que treinavam e que se alimentavam num conjunto de necessidade e energética superior, porque eles gastavam também muito mais, e agora nós temos jovens que estão inativos há 3, há 4, há 5 meses. Eu lembro-me de há uns anos atrás ter tido uma conversa com o grande Aurélio Pereira, e ele disse-me há uns anos, logo quando o conheci, que já se notava nos jovens hoje em dia, isto agora depois passando também para ter a opinião do João e do Vítor, já se notava há uns anos atrás a falta de futebol de rua dos miúdos. Tem equívoco. Mas não é só no futebol, Filipe, desculpa-te. Não, certo, mas isso era por duas... É na prática desportiva. Correto. E depois, o nosso jovem já não é coordenado como nós éramos há um tempo atrás. Eles já não conseguem subir uma árvore como a gente subia, não conseguem subir um banco, um muro, aquilo que seja. E acabei por ir depois ao Polo assistir a um treino e falar com alguns treinadores, um exemplo de um clube em Portugal em termos de futebol jovem, e a dedicação e o cuidado que esses treinadores tinham nessa questão da motricidade dos jovens. Estamos a falar de miúdos com 9, 10 anos, antes do escalão de iniciado, para desenvolver essas capacidades, porque estando confinados, passando o resto do tempo com o telefone na mão, e a verdade é isso, é uma realidade que nós todos temos que aceitar, não é? A maior parte de nós tem filhos, ou se não têm filhos, já ter primos ou sobrinhos, e todos vemos isso. Ou passam com o telefone na mão, ou à frente de um iPad, ou estarem num portátil, ou numa PlayStation a jogar, o pouco tempo que sobra, ou estão a dormir, a comer, ou, no caso de serem atletas de futebol, obviamente estão a treinar. Mas há essa falta de desenvolvimento. E agora passando aqui também para o Vítor, estes 6 meses, ou possivelmente 3 a 6 meses de paragem para os atletas, confinamento, vamos partir do pressuposto que metade deles estão em casa com os pais e estão em áreas metropolitanas, ou seja, em apartamentos. Viviam ou treinavam todos os dias em academias e agora estão restringidos a um apartamento. Até que ponto é que eles regressarem às academias? O papel das academias, dos profissionais como tu que lá trabalham, vai ser muito importante na reabilitação destes atletas, Vítor. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer este convite que me foi endereçado. É um enorme privilégio estar aqui presente num painel tão rico ao nível do futebol. E dar um agradecimento especial ao Filipe e ao Carlos Valentim, da Futebol ISM, por esta iniciativa e por todas as outras que já organizaram e que já tiveram anteriormente. Sempre com este objetivo de partilha do futebol, e é isto que nos faz crescer também no futebol, é esta partilha e esta discussão ativa que poderemos ter. Respondendo aqui à pergunta que o Filipe me fez, qual seria a importância das academias neste contexto?
Bom, eu acho que todos os clubes, de um ponto de vista geral, já estavam a mudar os seus paradigmas e apostam ainda mais na formação dos jovens jogadores, não é? Tanto nacional como internacionalmente. Já é um fenómeno que tinha vindo a crescer e onde o clube onde estou ligado profissionalmente foi pioneiro nacional. Óbvio que estas implicações financeiras que os clubes vão sentir pós-Covid vão catalisar ainda mais esta estratégia e veremos os clubes olhar para a chamada prata da casa, não é? Com outros olhos. De qualquer maneira, acho que não vai deixar de existir aquele recrutamento de jovens jogadores, nomeadamente na formação, tanto nacional como internacionalmente, mas serão umas transferências muito mais cautelosas, analisadas, sempre em forma de comparação com o que os clubes têm em casa. Este nível, pronto, este novo paradigma da aposta na formação, não é? Ao nível geral, levará que as academias de futebol repensem os seus modelos orientadores de formação de jogadores, os chamados LTPD, não é? De forma a investirem mais na formação dos seus atletas, seja ao nível desportivo, pessoal e social, não é? Para aqueles diamantes em bruto que as academias têm identificado, os chamados atletas de elite, não sejam perdidos no meio do processo desportivo, como alguns exemplos que já assistimos, não é? Têm tido esse feedback por parte dos atletas? Sentem-nos ansiosos? Não é o Estado, mas sabem como é que quando puderem regressar, obviamente, os atletas regressarem às academias, sabem como é que os vão receber, em que estado anímico é que eles estão, devido a estas regras de confinamento. Estamos a falar de jovens, completamente diferente de um adulto, do atleta adulto, de alta competição. Estão-se a preparar para isso? Tem sido um tema de discussão entre vocês, como é que e não me levem mal, os miúdos têm estado e como é que eles vão chegar às academias, não? Sim, sem dúvida. É assim, por mais que existam reuniões via Zoom com os atletas, por mais que haja esse acompanhamento, é óbvio que este estado de emergência que imperou tornou os atletas muito ansiosos, não é? E isso será, sem dúvida, um dos fatores que será uma das preocupações dos departamentos de psicologia das academias de futebol, quando os atletas regressarem, será gerir esta ansiedade de treinar, de jogar, de se mostrar, não é? Será sem dúvida um tema muito importante e é um tema que é muito difícil de gerir, não é? Nós imaginemos que na academia onde trabalho temos cerca de 300 jovens, não é? É impossível um departamento de psicologia dar atenção devida neste momento tão caricato a todos os jovens de uma forma uniforme e de uma forma eficaz, não é? E, portanto, temos que nos organizar, teremos que pensar mais à frente, como estava a dizer o professor João Paulo Costa, não podemos reagir só, não é? Não podemos esperar que os atletas cheguem lá um dia à academia e comecem a treinar, não, temos que fazer essa preparação toda, temos que pensar mais à frente e pensar estes problemas que poderão aparecer de um jovem de estar ansioso, de se mostrar, de querer treinar, de fazer tudo bem e depois fazer tudo mal, não é? Claro que sim. Já agora, pegando na tua resposta, Vítor, e agora pondo aqui a sugestão ao Pedro Lima, não especificamente do Vitória, mas achas que os clubes vão olhar para a sua formação, têm que olhar necessariamente para a sua formação de maneira diferente, visto que a capacidade para o mercado de transferências vai ser menor, vão ser forçosamente, isto é bom a nível de Portugal para o talento que nós temos, mas os clubes em Portugal vão olhar mais ainda para a formação neste momento, para o início da próxima época, para reforçar os seus plantéis? Não sei, confesso. Não acho que vai ser assim tão dramático. Eu acho que os clubes que olham para a formação já olhavam. Aquilo que se tem notado ultimamente nos últimos 10 anos é que os clubes começam cada um a querer ter a sua academia. Isto se calhar é fruto de haver cada vez mais gente formada na área da gestão de desporto. Antigamente, a malta que estava à frente das academias era um senhor que tinha sido professor de ginástica, tinha alguma experiência de vida e gostava da bola e então era o coordenador técnico da academia. Hoje em dia temos malta da gestão de desporto com formação contínua em motricidade, em nutrição, na parte psicológica. Há um acompanhamento, há um know-how muitíssimo mais rico em quem dá essa formação aos jovens e faz com que eles sejam cada vez muito mais capazes e muito mais exigentes e eu acho que quem se está a preocupar não será por causa do Covid que se vai preocupar mais. Acho que quem se está a preocupar é porque tem noção que o futebol sem formação não vai a lado nenhum, não é à toa que a Federação Portuguesa de Futebol, e há bocado falou-se aqui do futebol feminino, enfim, o Vitória é um clube que começou há 2 anos com o futebol feminino quando eu era vice-presidente.
e que a Federação já obriga a que na classificação das academias só é possível haver uma academia com 5 estrelas se tiver futebol feminino. Por exemplo, a UEFA, na época 22-23, ou 21-22 ou 22-23, só vai permitir acesso às provas a Liga Europa e Champions quem tiver uma equipa de futebol feminino. Portanto, isto revela que, de alguma forma, as entidades governadoras, chamamos-lhe assim, do futebol, começam a olhar e dizer assim, não, opa, atenção, nós só vamos permitir que chegue à elite do futebol quem cumprir um conjunto de coisas. Obviamente que o facto de haver pessoal técnico com qualificação já vai há uns anos atrás, portanto, o tempo do professor de Educação Física já passou há mais de 10 anos, mas começa hoje em dia a olhar para equipamentos de ginástica que permitem reabilitação, as banheiras de crioterapia são cada vez mais comuns em tudo o que é instalações de academias, são salas de estudo, há um programa que existe, enfim, confesso que não sei se algum dos clubes que aqui está tem alguma coisa protocolada no âmbito da UAR. A UAR é um programa de apoio ao alto rendimento escolar, que é um programa, aliás, o que o Sporting tem, os outros confesso que não tenho certeza, mas que basicamente aquele é um programa do Ministério da Educação, que tem 5 ou 6 anos, em que nós de alguma forma aqui fomos um bocado pioneiros, porque andámos atrás do coordenador nacional desse programa, que é o professor Vítor Pardal, que de alguma forma aquilo ajuda a completar a parte de treino físico, treino tático, com tudo aquilo que são capacidades que o atleta, níveis onde o atleta pode chegar se tiver um melhor desenvolvimento do ponto de vista formativo e escolar. E esse programa é um programa muito interessante que de alguma forma vem colmatar aquilo que existia lá atrás, que era assim, a malta, se dá para jogador de futebol, não dá para estudos. Enfim, e hoje em dia cada vez mais uma coisa já não tem nada com a outra. Nós temos 2 atletas na universidade, este ano só temos um, mas temos 2 atletas na universidade que são atletas profissionais. Vítor, consegue-se medir, já agora antes de ir ao Vítor, Luís, conhecendo, já há alguns anos para cá que vou conhecendo um pouco da história do Estoril, e notei uma diferença nos últimos anos daquilo que é a orientação e olhar para a equipe sub-23 e olhar para o clube, o Estoril Clube em si, para a formação, com outros olhos do que era há uns anos atrás. Nos últimos 2 anos, essencialmente, e um pouco como já foi falado tanto pelo Vítor como o Pedro, nós em Portugal a formação é de excelência. Complementando aquilo que o Pedro estava a dizer, para a próxima época desportiva, os clubes profissionais e sociedades anónimas serão obrigadas a entregar a certificação de entidades formadoras. Isto é, o próprio futebol profissional já está a ser obrigado a englobar a formação. Nós no Estoril, naturalmente, e é de prática pública, o nosso objetivo é potenciar jogadores. Somos uma sociedade anónima desportiva que neste momento temos 2 equipas, sub-23, que o nosso objetivo é potenciar para a equipa principal, mas olhamos muito para os júniores. A época passada fizemos subir 4 jogadores, o próprio treinador dos júniores foi incorporado. Isto é, nós somos uma sociedade que temos uma relação muito saudável com o clube, independentemente de direções distintas, e por isso olhamos para a formação, e não só para o sub-19 hoje em dia, mas já para o sub-17, numa perspectiva de globalização e de potenciar e podermos ajudar os miúdos a crescer, a desenvolverem-se e para poderem melhor praticar a nossa modalidade e poder crescer em termos futebolísticos e profissionais, e ao mesmo tempo dando-lhes condições para, se o futebol não resultar, eles terão que ser
ir a enverdar por outra questão qualquer, em termos profissionais, e existe um acompanhamento mesmo na parte da formação, com a coordenação do Hugo Leal e do Pedro Alegria, muito efetiva e dos miúdos, e por isso hoje em dia a SAD, o futebol profissional de Estoril, olha para a formação com potencial de crescimento de chegar à equipa principal. Vítor, até que ponto é que esta... Filipe, desculpa lá... Diz, Pedro. Enfim, ia só acrescentar aqui uma coisa a isto que o Luís estava a dizer, que muito provavelmente num futuro muito próximo nós teremos os contratos de atletas profissionais a passarem de 16 anos para 14 ou menos, porque isto é um dos motivos pelos quais aqui enfim, quando saiu essa normativa, muitos clubes disseram assim, pá, mas para que é que eu vou investir num jovem de 10, 11, 12 anos e andar a investir nele desde os 6 anos de idade, ele fica aqui, ele chega aos 16 anos, assina, é livre, assina por um clube qualquer um contrato de profissional, e eu fico com migalhas, digamos assim, de tudo aquilo que foi um trabalho de formação, porque aos 16 anos, enfim, os miúdos já são quase adultos. O futebol está cheio de exemplos de atletas que aos 16, 17 anos se estrearam na Premier League e na La Liga num nível elevadíssimo, e quer dizer, e nós hoje em dia corremos sérios riscos dos clubes formadores de perderem todos esses jovens para outros, chamamos assim, tubarões que de alguma forma investem e compram a qualidade que nós formamos. Vítor, vocês conseguem ter essa perspectiva em Alcochete de quantidade de talento que ao longo dos anos acabou por sair nestas situações que o Pedro estava a falar, não? Sim, sem dúvida. Nós temos uma série de casos de atletas que aos 16 anos optaram por outros clubes, nomeadamente que ofereciam melhores condições financeiras, não é? E aí temos um fenómeno muito, muito ativo que é os empresários, não é? Que muitas das vezes têm mais palavra do que os próprios pais, não é? No caminho desportivo deles. E a mensagem que nós passamos na academia é que, tudo bem, achamos por bem que as mudanças também ao nível dos empresários têm vindo a crescer, não é? Cada vez há empresários, inclusive, a ver jogos no sub-10, não é? Que é uma coisa fenomenal neste momento, não é? Como é que aos 10 anos já querem fechar um jogador, mas já estamos nesse nível, não é? Mas eu não sou contra os empresários, não sou contra os intermediários, mas tudo a seu tempo, não é? E portanto, o que nós recomendamos é que, sim, aos 16 anos começa a fazer sentido ter empresário, ter intermediário, até por essa questão contratual. Muitos dos pais não conhecem a legislação, não conhecem os seus, não têm esta experiência, este know-how de contratos. Sem dúvida que devem ser assistentes dos processos, mas muitas das vezes o que acontece é que estes intermediários, estes empresários, só estão à espera que o menino faça 16 anos para o ir vender ao clube X, ao e muitas das vezes nem estão a pensar no jogador, só estão a pensar na nível financeiro, não é? E, portanto, eu acho que um atleta que sai de uma academia do Sporting, pelo menos tem que ir para um clube melhor, não é? E lá está, quando vemos atletas sair da academia do Sporting e ir para clubes inferiores na questão financeira, então aí não estão a pensar na carreira do jogador, estão a pensar só na questão financeira e se calhar mais tarde vão pagar esse preço. A verdade é que são jovens, André, todos eles altamente influenciáveis. A verdade é que, agora falaste desta questão do agente, e agora comecei a ter a imagem na minha cabeça de ver um jogo de sub-10, só que em vez de lá estarem os pais, é os agentes a licitarem entre eles para ver quem fica com os atletas, porque a verdade é que se eu pudesse semear para depois colher mais tarde, não é? Se eu tiver desses jogadores todos que eu vou ter aos 10 anos ou aos 13 anos, até foi um responsável do Sporting Braga que me disse há um ano e qualquer coisa atrás, que é impossível que aos sub-13 ele tenha um jogador hoje em dia sem agente, neste momento. Se não forem antes... Tenho o quê? Até aos 13 anos já todos têm agente. Ponto final. Não há forma nenhuma dele conseguir falar com os pais, falar com o atleta. Os atletas são influenciados de tal maneira que aos 13 anos todos já têm os seus agentes, já todos têm os seus relógios, os seus ténis. E é uma realidade que é difícil. Isto não quer dizer com isto que, obviamente, eu aqui estou só a comentar uma situação, como tudo há profissionais e profissionais, mas é uma influência complicada de gerir para os atletas, eu acredito que seja.
Aproveitando agora aqui também para fazer uma pergunta ao Vítor, vocês conseguem, têm uma noção, por exemplo, o departamento que trabalha a componente psicológica dos atletas, parte académica e pessoal em Alcochete, consegue medir, ou tem conseguido medir o impacto que isto teve nos atletas, especialmente nos atletas de elite? Não, os chamados de elite? Filipe, eu acho que acima de tudo este impacto real desta pandemia vai ser um bocadinho como um jogo de futebol, não é? É só no final que a gente vai saber o resultado final. Neste momento achamos a caminhar para o intervalo, acho eu, espero eu, não é? Como estávamos a falar no início desta reunião, ainda não temos sequer datas dos atletas regressarem aos treinos, aos jogos, e portanto não sabemos bem em que ponto da época estamos, não é? E como é que poderemos começar a preparar já a próxima época. Mas é como digo, neste momento a gente não consegue medir esse impacto, não é? Só quando os atletas voltarem, só quando os atletas estiverem em contato com esse departamento de psicologia que a gente consegue efetivamente medir e perceber tudo o que passaram. E voltando um bocadinho atrás, Filipe, e pegando outra vez neste assunto dos agentes, lá está, a questão que eu coloco é, e não devemos meter todos os agentes no mesmo bolo, como tudo na vida, mas a questão que eu coloco é o que é que um agente faz um atleta de 10 anos, nomeadamente agora neste estado de pandemia. Eu pergunto quantos agentes se calhar ligaram aos jogadores a perguntar se precisavam de alguma coisa, se estava tudo bem em casa, se precisavam de algum apoio da alimentação, não é? Porque aí é que eles podem fazer realmente a diferença, não é? E é isso que vemos nos jovens, cada vez mais as academias vão pensar nestes cenários extra-futebol que envolvem um jogador, não é? Hoje em dia as academias têm uma preocupação ao nível social, da alimentação, a familiar, tudo o que é o atleta e tudo o que está à sua volta. E, portanto, essas são realmente as preocupações que devemos ter com estes atletas, não é? Tudo o que está à sua volta, nomeadamente a componente psicológica, como é óbvio. João, já agora aproveito para te fazer uma pergunta. Diz-me tu, da tua opinião, qual é que é a grande diferença entre ser um treinador de uma equipe de jogadores profissionais e ser treinador, João, de uma equipe, por exemplo, de sub-16 ou sub-18? Jovens ainda. Sabes que, Filipe, eu creio que isso tem muito a ver com o contexto. Em termos de treino, em termos de treinador, o compromisso com o treinador deve ser igual. Ou seja, aquilo que é a responsabilidade e o compromisso naquilo que é a sua função, só deve ser igual. Logicamente que a partir daquilo que é a relação humana num contexto profissional, falamos de jogadores para cima de 19 anos, e num contexto de formação, a tua interação com o grupo é diferenciado pela própria idade. Depois o que é que acontece também? Acontece que é as questões das expectativas, e há pouco estávamos a falar dos agentes, estávamos a falar dos pais, a falar de um conjunto de questões. Eu creio que hoje em dia a grande dificuldade que existe na geração ou naquilo que é a interação com os grupos terá que ser sempre, peço desculpa se tiverem a ouvir aqui um conjunto de barulhos, mas parece que está para aqui alguns incidentes para este lado, infelizmente, muitas sirenes. Dizia-vos que a questão da expectativa entre o jogador, a sua capacidade e competência, e aquilo que é a sua percepção sobre a sua capacidade e competência. Porquê? Porque nós normalmente, quando nós perguntamos a um atleta qual é a tua percepção sobre a tua competência, nós ficamos numa dúvida. O atleta está-nos a responder sobre aquilo que ele gostava de conseguir fazer ou sobre aquilo que ele efetivamente faz. E se nós conseguimos trazer esta ideia para um confronto de ideias, tu acabas de colocar na questão de como é que eu trabalho com os mais novos, como é que eu trabalho com os séniores, logicamente que a interação tem que ser diferente porque o nível de desenvolvimento de cada um deles, logicamente que é diferente. Portanto, isto estará aqui a diferença da nossa interação. Agora, acredito que ao nível das expectativas é que poderá ser similar, porque quer o jovem, quer o sénior, ele vai querer ter rendimento, ele vai querer chegar mais além, ele vai querer, pelo exemplo que eu estava a dar há pouco, ele vai querer olhar para a frente, olhar para o seu próprio horizonte. E compete-nos a nós, enquanto gestores daquilo que é a sua capacidade de intervenção no próprio jogo e forma de ser, no fundo direcioná-los para aquilo que é o nosso ponto de vista. Agora, treinar jovens e treinar séniores, há diferenças, sim senhor, mas logicamente que a nossa responsabilidade e a nossa função será sempre idêntica em função do contexto onde nós iremos estar. Mas João, muito mais do que isto tem a ver com a questão da expectativa. Para o João e para o Vítor, na formação, qual é que vocês diriam que seria a fase mais crítica em termos de evolução a nível comportamental do atleta? Qual é que é o escalão que é mais crítico e qual é que tem maior risco de nós perdermos o atleta para a sua adolescência ou para o seu contexto de amigos e de saídas e
e de crescer, vá. Qual é que seria para vocês? Qual é que é esse? Eu A partir dos diria 16 anos, aos 18, quando eles estão sim, um passo do escalão? O pós-pubertário será certamente o momento onde nós estamos, os jovens estão claramente a perceber aquilo que é a sua capacidade de rendimento, entrar num momento de especialização, e creio que será por aí que eles irão, efetivamente, ser o salto mais importante. Depois, os quadros competitivos, como estão atualmente, estão mais estruturados, ou seja, temos aqui um trabalho de júniores equipa B, sub-23 ou sub-23 equipa B, dependendo daquilo que é o nosso contexto, a forma como podemos olhar, mas acredito que os quadros competitivos atualmente sejam benéficos para essa integração e para se perder cada vez menos valores, porque há mais quadro competitivo. E hoje em dia o quadro competitivo, na minha opinião, é tão importante quanto o contexto do processo formativo de treino. Ou seja, se tu treinares a um bom nível, se não tiveres um quadro competitivo adjacente a esse nível, estás a perder desenvolvimento do próprio atleta. Portanto, tão importante quanto o contexto de treino será sempre o seu quadro competitivo e a forma como nós conseguimos criar ao jovem desafios, criar ao jovem o tal espírito de resiliência, porque se nós olharmos num trato muito simples, se compararmos um jovem que é formado numa equipa, digamos, de topo, ele passa mais tempo na sua formação no processo ofensivo, e eventualmente quando chega aos séniores ele tem grande dificuldade em trabalhar em equipas que se calhar não passam tanto tempo nesse mesmo momento do próprio jogo. Se trabalharmos se calhar com jovens em que na sua grande maioria passam a sua formação sem bola e mais no momento de defensivo, quando nós lhe vamos dar a bola, ou seja, quando eles têm que assumir o jogo, se calhar têm aqui um problema. E a questão é enquadrar os graus de dificuldade que nós temos que dar aos jovens para eles sentirem estas mesmas capacidades de ter necessidade de ser resiliente e de lutar contra aquilo que são os próprios contextos que possam, entre aspas, criar vícios de tomada de decisão. Portanto, o quadro competitivo é crucial no desenvolvimento do próprio jovem. Vítor, da tua opinião, qual é que é a fase mais crítica do processo de crescimento dos atletas da formação? Eu partilho a opinião do professor João Paulo Costa, e estamos a falar naquelas idades ali, a partir dos 15, 16, 17 anos, claro que cada atleta tem o seu momento, não é? Dessa formação, mas sem dúvida que é a partir dessa entrada da área da especialização, e o que o professor João Paulo Costa estava a dizer, e efetivamente eu partilho da mesma opinião. Nós tem que haver uma formação desportiva, um programa de formação desportiva muito próximo do atleta, muito centrado no jogador, para não perder. E era aquilo que eu também estava a falar há pouco. Nós não podemos olhar para o jogador só quando ele está dentro de campo, temos que olhar para tudo o que está à sua volta, dar-lhe todas as ferramentas para ele crescer. E sem dúvida que nessas idades, a partir dos 15, 16, 17 anos, é onde os clubes começam a olhar mais para o jogador, na área da pré-especialização e da própria especialização, olhar mais para o jogador do que vai ser quando ingressar no futebol sénior, e é aí que se dá a máxima atenção ao jogador e tentamos não perder estas pérolas, estes grupos de elite que nós temos identificados nas academias. Vítor, já agora aproveito para perguntar, na tua perspectiva, como é que o futebol ISM se torna uma ferramenta importante para o clube num período normal, mas num período especialmente como nós vivemos. Qual é que é a importância que tu vês das tecnologias, ou especificamente uma ferramenta como o ISM? Bom, aí é dar o ISM, né? Fazendo aqui um bocadinho de publicidade à ferramenta, que também é merecida. O meu dia-a-dia na academia é usar o ISM e sem dúvida que partilho dessa necessidade de usar as tecnologias e tenho tentado ser um impulsionador nessa transformação digital da academia. O paradigma atual já é de evolução tecnológica, ou seja, os clubes já estão a procurar, como voltando atrás ainda, pensando mais à frente e não reagir apenas, não é? Agora, é verdade que neste momento ainda assistimos a muitos clubes que ainda funcionam de uma forma muito singular, com PowerPoints, com Excel, com Words, cada um nos seus computadores, não é? Um bocadinho, muito séculos atrás, não é? De papel, inclusive ainda, acredito. E um bocadinho como até um artigo que o José Ferraz, que está aqui presente, escreveu no Observador, que ele contava um episódio que entrou num clube e viu 3 computadores ligados e 2 pessoas a perguntar onde é que estava o passaporte do jogador X, não é?
E portanto, e depois a pessoa dizia, está aqui, então vê lá se tem a validade. Bom, o tempo que perdemos nisto, o stress que é, não é? E portanto, estas ferramentas como o futebol ESM, todas estas tecnologias de informação, permitem uma eficiência dos processos de todos os clubes, uma forma eficiente de trabalhar entre departamentos. A informação tem que ser partilhada entre todos os departamentos. Eu não posso ter informação e não partilhar com todos os outros departamentos. Todos estamos dentro do processo de centralização do jogador, todos fazemos parte desse processo de formação desportiva. Portanto, não faz sentido a informação circular de forma uniforme para todos os departamentos. Claro que depois disto, dentro da organização... Isto dentro de organizações grandes e antigas, é óbvio que traz resistência à mudança, não é? Como é óbvio, não é? As pessoas que estão habituadas a metodologias diferentes, quando se mete uma ferramenta como é o ISM à frente, há sempre aqueles momentos de resistência de pensar, mas eu vou ter o trabalho a demorar, ou seja, e aí entra o papel das chefias, entra o papel dos gestores, de tentar mostrar às pessoas que realmente, se usarem estas plataformas, conseguem ter uma oportunidade de influenciar o processo de formação desportiva de uma forma mais eficiente, e pensando que se calhar vão ter trabalho a dobrar em tudo o que é inserir informações no software, mas daqui a 1 ano, 2 anos, quando houver alguém que diga, então, mas precisamos do arquivo deste jogador para perceber quantos minutos fez, quantos jogos fez, e à distância de um clique nós temos essa informação toda e estamos a poupar trabalho no futuro. É como voltar tudo atrás, e o que o João Paulo Costa dizia, e acho que é o grande segredo, e este momento de pandemia também serviu para isso mesmo, e na minha experiência pessoal, o que é que eu fiz? Consegui ter tempo para finalmente refletir o que é que nós temos atualmente e o que é que podemos melhorar. E eu acho que isto ajudou a um espírito crítico, não é, das equipas, reuniões, ver o que é que podemos fazer melhor, o que é que podemos evoluir, o que é que podemos fazer crescimento dentro da organização, e portanto acho que o futebol ISM enquadra tudo isto que eu estava a falar, uma forma de criar crescimento nas organizações. É obviamente que eu sou suspeito, não é? Mas um cuidado que nós sempre tivemos foi não queremos ser nós a definir aquilo que será o futuro em termos de desenvolvimentos, mas contar com pessoas do futebol para nos dizerem a nós aquilo que lhes faz falta. Acho que é um cuidado que sempre tivemos, e é um cuidado que nós temos em termos de pegar naquilo que são as ideias, podia ser do Luís, ou podia ser do Vítor, ou mesmo do João, que sempre nos deram muito apoio naquilo que eles acham da plataforma, pegarmos, desenvolvermos e a todos, para que vocês consigam melhorar. Aliás, é notório a diferença daquilo que era a plataforma há uns anos para aquilo que é a plataforma agora. E acho que nós achamos que é importante que sejam os profissionais do futebol, aqueles que, lá está, porque nem todos veem isto da mesma maneira. Queria aproveitar para perguntar ao João, as tecnologias continuam a ser um problema para muitos profissionais nesta área, nomeadamente treinadores de outra geração. Vês isso tens essa ideia ainda, ou não? Eu vejo cada vez mais como uma oportunidade, até porque hoje em dia as questões das a constituição de uma equipa técnica cada vez mais tem mais gente, tem mais elementos e tem mais especialistas, e aquilo que eu vou verificando cada vez mais é uma procura na constituição dessas equipas técnicas por pessoas com diferentes competências, ou seja, se eu já tenho alguma idade e não tenho tanta capacidade para lidar com uma tecnologia, então vou trazer para o meu grupo de trabalho um jovem, e isso está a acontecer com grande frequência. Há uma procura grande, nota-se essa procura, ela é efetiva, ela é coerente com aquilo que é a nossa formação também, num caso particular, e nós cada vez mais verificamos isso mesmo. Há um crescimento no número de elementos que compõem as equipas técnicas e uma área de especialização maior. E uma delas é claramente a questão da análise da observação do treino e do jogo, e entramos aqui na avaliação e controlo, e não estamos só a analisar o jogo, já estamos a analisar também o treino, ou seja, cada vez mais nós vamos crescendo neste conhecimento e nesta interação. E depois também entra aqui outra questão, que o Vítor falava há pouco e bem também, que é a questão do scouting. Nós andamos aqui numa perspectiva cada vez maior de registro e de proeminência, mas os registros não nos devem atrapalhar aquilo que é o nosso trabalho, que é a nossa intervenção, é a nossa observação. Portanto, cada vez mais a simplicidade, e quanto menos tempo nós passarmos a fazer um registro, maior vai ser a rentabilidade que eu tenho para gerir um fator. E isso é fundamental, e acredito que cada vez mais aquilo que eu estou na prática, aquilo que eu vejo é, se eu já tenho, ou seja, eu tenho 47 anos,
há questões que eu domino atualmente, mas se calhar aqui a alguns anos eu vou ser facilmente ultrapassado por outros jovens. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo concreto. Nós estamos neste momento a fazer, dentro da estrutura do gabinete de futebol que nós temos na nossa escola, estamos a criar sub-espaços, sub-gabinetes ou grupos de trabalho. E estamos a trabalhar num que iniciámos agora da observação e análise do próprio jogo, mas queremos que ele seja daqui a um tempo fragmentado em avaliação e controle, e depois fragmentado em outro tema qualquer. Ou seja, nós queremos trabalhar para a especialização e queremos claramente também estar em função daquilo que o mercado nos procura. O mercado procura-nos cada vez mais em áreas, como falaste, Filipe, em relação àquilo que é o contexto da tecnologia, o avanço, o conhecimento, a predisposição. E então nós temos que dar resposta, nós temos que pensar um bocadinho mais à frente e isto está a acontecer, nós temos que dar resposta a esta necessidade de mercado e é isso que nós temos estado a fazer. Obrigado. Com a vossa ajuda também, não é por estarmos aqui, temos o feito de forma pública e reforço isso mesmo, assim como temos também o Video Observer e permitas-me que diga também. Sim, claro que sim, nós conhecemos bastante bem também. Pedro, para clubes de topo, temos de Primeira Liga em Portugal e clubes com aspirações europeias, nota-se essa dos próprios staff, isto não é uma pergunta especificamente só do Vitória, é uma pergunta que te faço a ti, daquilo que tu conheces da Primeira Liga em Portugal, nota-se essa necessidade de especialização, o próprio staff nota que tem que subir o standard ou puxar a alta performance para cima para conseguir ser competitivo, para conseguir atingir as metas que o clube se predispõe. Nota-se essa diferença nos últimos anos em Portugal? Eu acho que nota-se o receio de não querer apanhar o comboio. Isto é, nota-se que a malta não sabe bem que resultado é que isto vai ter. Mas por caso de dúvida, se todos os outros têm, opa, eu vou ter também. Assim, pelo menos, o presidente não me vai dizer, ou o treinador não me vai dizer que eu não tenho resultado porque não tenho uma câmara que filma ou um tipo que conta passos. Não é? Acho que o grande problema da parte tecnológica no futebol tem a ver com as ferramentas hardware que é preciso ter no meio do roubado à chuva. Não é uma coisa fácil para se conseguir ter. No entanto, acho que, enfim, e passa a publicidade, nós somos um utilizador muito recente do ISM. É uma ferramenta extraordinária para quem tem uma visão não só segmentada, grupo a grupo, mas fundamentalmente para quem precisa ter uma abrangência e dizer assim, eu quero perceber o que é que está a passar com o departamento médico. E consegue ir àquele canto específico e perceber exatamente ali o que é que está. Então quer dizer, ora bem, eu vou ver a nutrição, faz favor, expliquem-me, falas com o departamento, não, expliquem-me lá porque é que o atleta teve X lesões aqui e tal e tal. Eu quero um full report do que é que está a passar. E chegamos à conclusão de que se calhar há ali no meio do processo evolutivo do jogador algum que é, ou porque ele não dorme, ou porque o psicólogo fez lá um report a dizer que se andou com a mulher 10 vezes em 5 dias. Depois, impacto na forma como ele treina essas coisas todas. E nota-se que todos os clubes têm alguém de análise e observação. Uns com os departamentos mais profissionais, outros menos profissionais. Enfim, nós já temos aqui treinadores que tínhamos montado um departamento de análise e observação, estamos na fase inicial a montar, e trocámos o treinador principal e ele chegou cá e disse, eu não preciso disso para nada, atenção, eu tenho cá os meus adjuntos e eu faço notas aqui no bloquinho, naqueles caderninhos com o campo montado, então eu quero que me imprima um caderno deste tamanho, com o campo aqui montado e eu faço canetas. Quer dizer, e acho que aos poucos enfim, a tecnologia acabará por eliminar, tal como eliminou os professores de ginástica, na altura dizia-se ginástica, portanto, educação física. Educação física já é uma geração a seguir, antigamente era mesmo ginástica. É ginástica. Quer dizer, à medida que eles foram sendo eliminados, à medida que o tempo vai passando, acontecerá o mesmo aqui sobre estes treinadores que têm medo da tecnologia, porque eu acho que o medo que eles têm é um bocado o medo de perderem o controle. E isso tem muito a ver com a capacidade de cada um, não só com a sua idade, porque há treinadores mais velhos que olham e dizem assim, eu não tenho que prestar provas a ninguém. Eu sou um treinador experiente, tenho currículo, tenho provas dadas, eu quero a gente que me ajude. E há outros que dizem assim, eu sinto que se libertar algum conhecimento da minha equipa do ponto de vista estatístico, para pegar apenas na observação daquilo que é a parte estatística do trabalho que eles fazem, eu vou ser menos importante, vou estar mais suscetível de ser dispensado ou não, e é exatamente o contrário. Aquilo simplesmente é uma ferramenta que o ajuda a passar daqui para chegar aqui.
todos evoluímos um bocadinho a cada dia. Agora, uns sobem 2 degraus, outros só sobem 1. Pedro, desculpa lá. Filipe, se me permite, Claro. desculpa, Pedro, deixa-me partilhar uma opinião que eu tenho em relação a isso. Não achas que esse claramente será um papel que tem que estar relacionado com a política desportiva que um clube deve ter? Não será claramente, ou seja, a política não deve estar dependente do treinador A, B, C ou D. Eu percebo que a política desportiva esteja dependente de um presidente e de uma direção, mas jamais do treinador A, B, C ou D. Eu sou treinador, atenção, eu vejo-me como treinador. Mas eu creio que a política desportiva e a forma como é direcionada tem que estar definida e não dependente de um treinador. Agora, enquanto treinador, eu posso gostar de trabalhar assim ou assado, mas o clube tem esta estrutura de funcionamento. Eu estive com o Luís há uns meses atrás. O Luís fez-nos uma excelente recepção no Estoril e agradeço também publicamente que o nosso grupo de mestrado, como tenho estado também na Academia no ano passado e no Seixal, mas abriu-nos as portas e falámos sobre datas, sobre dados. Recordas-te, Luís? E certamente, ou seja, aquilo que cada vez mais queremos dados, queremos informação, queremos sustentabilidade naquilo que são as nossas ações. Pareceu-me claro a abordagem que o Luís teve. Ou seja, há uma política desportiva, quem chega tem que se enquadrar. Portanto, eu acho que nós precisamos do paradigma, tem que mudar. O paradigma tem que ser claramente olhar o nosso horizonte. Nós não podemos estar a olhar para a ponta dos nossos pés. Epá, se não estamos a gastar dinheiro, hoje é para a direita, amanhã é para a esquerda, depois é não sei. Olha, faz-me lembrar uma experiência que eu tive há uns anos atrás. Fomos para um projeto na Arábia Saudita e tínhamos dito na altura que era preciso comprar X material, Y material, disto, daquilo e daquilo outro. A verdade é que quando nós lá chegámos, estava lá X mais Y, Y mais Z, estava lá um conjunto de coisas, mas tudo empacotado. Utilizar aquilo era bola, ninguém percebia puto daquilo, aquilo nem sequer funcionava. Portanto, a grande questão é ter política e ter gente que pegue nessa política e a operacionalize e que a rentabilize. Aquilo que o Futebol ISM nos dá vai muito para além das questões técnico-táticas, vai para as questões de organização, como o Pedro falava há pouco. Quer dizer, eu quero saber o que é que se passa no gabinete A, B, C ou D e tenho acesso a isso. Portanto, há uma rentabilização daquilo que é o tempo e claramente eu começo a ter tempo, não se calhar para executar, mas para pensar. E como se falava há pouco naquilo que é as tarefas e funções que cada chefia tem, é importante nós entendermos qual é o papel de cada um de nós. E o papel de cada um de nós tem que estar claro. E não é alguém que chega num clube que vai dizer qual é que é o papel que ele foi contratado para ter. Certo, o papel tem que estar definido. Isso nós próprios tem a ver vemos, com a nossa política é uma... desportiva. Isso, desculpem, mas acho que é uma opinião que nós temos cada vez mais pensar o futuro. Pedro, não é nada pessoal, entendeste a minha intervenção? Obrigado pela atenção. Eu concordo a 100%. Enfim, há uma luta que eu tenho aqui interna há algum tempo e acho que o grande problema dos clubes tem a ver com a forma de organização administrativa. Isto é, um clube de futebol que está sujeito a sufrágio a cada 3 ou 4 anos está sempre muito limitado naquilo que é a sua capacidade de afirmação para quem é que eles contratam. Os clubes de empresa chegam e dizem assim, meus amigos, eu contratei esta equipa de comissão executiva, o que é que seja. Os senhores têm que me definir uma política desportiva que eu vou aprovar num órgão consultivo externo onde o clube tem um assento e tem um voto da matéria. No dia-a-dia, o dia-a-dia é para os profissionais. O dia-a-dia dos clubes não é para, enfim, com todo o respeito, e eu também já ganhei eleições, já fui vice-presidente de Vitória durante 7 anos, não é para aquelas pessoas que, e lembro-me o que eu senti na altura senti uma pessoa cheia de atenção, porque eu sou uma pessoa muito importante, mas no fundo eu sabia muito pouco daquilo, comparativamente àquilo que sei hoje em dia. E acho que o maior erro que os clubes têm é retransformarem-se ou descredibilizarem-se cada vez que contratam alguém. Isto é, se o Vitória agora contratar o José Mourinho, todo o know-how, o Mourinho pode ser o melhor treinador do mundo e arredores, pode trazer um aporte excelente para o Vitória, mas todo o know-how que nós cá temos não se vai deitar ao lixo. Isto é, nós não somos uns acéfalos que andamos aqui e não sabemos o que fazer. Nós sabemos só fazer muitas coisas. Temos a conseguir olhar para eles e dizer assim, senhor, faz favor, chega cá. Nós queremos que o senhor faça isto. A sua função é treinador, certo? O senhor treina. E eu faço isto, aquele faz aquilo. Se eu falar uma coisa, eu falo com o senhor, senão fala com o outro. Porque a determinada altura, quando as pessoas começam a atropelar, ou os clubes dizem assim, chegou aqui agora, para não pegar no Mourinho, o Jorge Jesus ao Flamengo, agora o Flamengo de repente não sabe o que é treinar um jogador de futebol, não sabe como é formar craques como formou ao longo da sua história inteira. Não é. Agora, temos é que perceber que é preciso saber fazer algumas adaptações,
sem desvirtuar por completo tudo aquilo que é uma filosofia de um clube. Eu não acredito que se a identidade de cada clube. Bilbao, a identidade de agora cada clube. chega lá e diga assim, olha, eu quero meter aqui um jogador, quero contratar um jogador para o Atlético de Bilbao que não seja Vasco à terceira geração. Vamos começar a contratar sul-americanos, brasileiros de primeira geração e vamos desvirtuar aquilo que é a essência do clube. Isso não se pode permitir porque, enfim, descredibiliza-nos até nós, enquanto profissionais da área, que de alguma forma também temos algum know-how e alguma palavra a dizer nestas coisas. Ok, eu peço desculpa se me intervi aqui. Não, tudo bem. Aliás, eu ia dizer que quando nós temos o cuidado de escolher quem nós gostaríamos de ter para convidados neste evento, nós reconhecemos, tanto vocês como profissionais, como as vossas estruturas que vocês representam, como altamente profissionais comparadas com outras que nós conhecemos. Okay? Só para partilhar com vocês duas histórias. Eu estive numa academia de clube de Primeira Liga em França, e não é difícil descobrir o nome, porque ele foi campeão ainda há 6 ou 7 anos atrás, que é considerada uma das melhores academias em França. E estive com o diretor técnico, o coordenador técnico da academia, que é um homem muito conhecido em França, inclusivamente. E a parede dele, do gabinete dele na academia, tinha um quadro gigante cheio de post-its, mas os post-its tinham várias cores. Ele tinha, salvo erro, 6 ou 7 cores diferentes, que era a tipologia de unidade de treino que ele fazia. E estávamos a mostrar, o ISM estava a perguntar, mas como é que você contabiliza as coisas? Eu tiro os papelinhos todos amarelos e meto na minha pasta amarela e depois vou contar quantas horas de treino houve de cada coisa. Tipo, o que vocês fazem isso? Não, e depois lá tem os ossinhos, os maiores, os mais grossos, menos grossos, e a gente vê mais ou menos quanto é que faz de cada coisa ao mês. Mas você treina, e depois perguntei, mas você treina ainda? Dá treinos? Dou aos sub-16. E como é que faz o planeamento de treino? Isso o planeamento de treino é... Eu sou uma pessoa muito humana, dizia ele. E então chego ao relevado e olho para os miúdos e depois vejo se eles estão bem dispostos ou não. Então se estiverem bem dispostos a gente faz um treino, se não tivermos fazemos outro. E estamos a falar de um clube que lança para o mercado muito bons jogadores, alguns deles da seleção francesa, foi campeão nacional, Primeira Liga, há uns anos atrás, mas a coordenação técnica de um treinador com uma geração anterior faz o seu trabalho completamente manual. Não tem controle de nada e nem ele quer ter controle de nada. Dou-vos outro exemplo de exatamente o oposto, que um clube que nós conhecemos muito bem, e tal como vocês aqui estão representados, tem uma estrutura extremamente profissional que vai desde as camadas jovens, que é o Sevilha, que tem, por camada jovem, duas equipes técnicas, uma trabalha a componente física, técnico-tática do treino, outra trabalha aquilo que eles chamam de metodologia de jogo. E esses treinadores que fazem metodologia de jogo, existem nos escalões todos, para que os jogadores todos, não é, cumpram e trabalhem exatamente da mesma maneira, para que todo dia integrem o treino da equipe A, e esse treino da equipe A é feito segundo a mesma metodologia e orientação que as camadas jovens. E eles, cada vez que escolhem um treinador principal, gosta ou não se gosta de quem lá está neste momento, ou quem lá esteve antes, o treinador principal é-lhe mostrado qual é que é a estratégia do clube para que ele possa receber os que ascendem às equipes A e possam utilizá-los em jogo. É toda uma filosofia, uma estrutura que teve os seus frutos nos últimos anos. Obviamente que eles ganharam 5 taças Ligas Europas, por uma razão foi também, mas existe toda uma estrutura de base do clube e são reconhecidos por essa capacidade. Quer dizer, nós todos vemos, quando vamos a um estádio, vamos falar, não é preciso estarmos a falar dos estádios de Alvalade, mas vamos ao estádio do Vitória e vemos como está organizado, como está bem cuidado, como o clube existe uma estratégia, uma orientação para o tal, ou seja, é visível para quem trabalha no mundo do futebol. E há pessoas que têm essa capacidade de ver mais à frente, quer dizer, não podemos estar para o resto da vida, apesar de ser um desporto de massas e de amor e de paixão ao futebol e ao jogo em si, existem organizações que são bastante grandes, que estão por trás, que têm orçamentos, uns mais pequenos, outros maiores, e que nos custam muito dinheiro, e que esse dinheiro tem que ser bem emprego e o tempo dos profissionais tem que ser bem emprego. Isto leva-me, também estamos aqui a acabar, e vocês todos têm a vossa vida pessoal também, só para perguntar, acreditando que Portugal cada vez mais é reconhecido como um país com muita capacidade de geração de talentos a nível de futebol, até que ponto é que vamos ter cada vez mais investidores estrangeiros a investir nas SADs em Portugal e a criar uma divisão maior entre os clubes, entre o clube em si e a SAD? Luís, começava por ti. Visto que o Estoril em si tem um investidor internacional. Sim, a questão da separação
de SAD e clube, e como falei há pouco, eu não tenho esse conhecimento porque não existe no Estoril, nunca houve, nestes últimos 10 anos. Acho que qualquer investimento estrangeiro tem que ser algo que possa ser agregador. É aquilo que nós vimos no Estoril Praia. Independentemente do futebol negócio, o futebol profissional é um negócio, é uma indústria que mexe com muito dinheiro, mas as entidades e o nome do clube tem que ser algo agregador, porque tal como hoje em dia, isto é algo, já não acontece agora, mas já há alguns anos, na UEFA, as sociedades e equipas profissionais não competem sem formação. E se não existir uma ligação ao clube, o que vai acontecer ao investidor é que vai ter que criar um clube de raiz e ter pessoas formadas, e existendo um clube-mãe que foi, primeiro, é a história da SAD. Não existe uma equipa profissional, nós não nos juntamos aqui os 5 e vamos os 5 montar uma equipa profissional para competir nas competições. Tem que existir uma história e isso é o que dá vida aos clubes. Na minha visão, qualquer sociedade anónima que não faça relação com o clube e com a história e que seja agregadora, facilmente vai ao caminho do insucesso. Pedro, achas que vamos ver mais investimento internacional a chegar a Portugal, ao futebol em Portugal? Ora bem, eu espero que sim. Eu isto que falei da questão da dificuldade às vezes dos clubes da SAD se entenderem, é porque mesmo a nossa legislação não prevê como é que elas se têm que linkar. Porque a determinada altura nós temos um acionista maioritário de um clube, de uma SAD, que é detida 70% por ele, mas há 30% que são o clube. E que tipo de poderes é que o clube pode ter? Pode ter o poder de escolher qual é a cor da camisola? Caramba, mas e porquê é que não escolhe qual é o treinador? A gente quer é ver os jogadores. Já agora também escolhe os jogadores. Quer dizer, já agora vai escolher o diretor desportivo. E é aqui que isto, eu percebo o que o Luís quer dizer, que é na prática isto depois estraga o negócio. Porque se o senhor que ganhar as eleições do clube for, enfim, o sócio mais antigo, que não tem experiência absolutamente nenhuma do que é o negócio do futebol, ele espeta-se e leva o clube contra uma parede. Estraga o negócio do acionista maioritário. O acionista maioritário, mesmo que não tenha investido muito, investiu algum, quer não só rever o seu, mas valorizar o investimento que fez. Portanto, esta dificuldade de conseguir perceber até que ponto é que tem que haver uma independência orgânica, mas não pode desvirtuar, porque se os sócios, que são quem enche os estádios, perceber, ora bolas, mas afinal de contas, eu não valho nada. Eu pago para vir aqui gritar e no fundo não tomo decisões quem decide é o acionista maioritário. Depois cria-se aqui uma dificuldade de perceber exatamente qual é o papel de cada um. Por isso, há bocado eu disse, isto é, enfim, nós temos exemplo, quer do Beira-Mar, quer do Leiria, que foram SADs que correram mal. E há outras, enfim, o próprio Belenenses é uma SAD que não se conseguiu nunca ligar ao clube. E se calhar, apesar do Rui Pedro Soares ter tentado de uma maneira ou de outra, e se calhar umas com um sucesso, outras sem sucesso, umas melhores, outras piores, nunca conseguiu que de alguma forma existisse uma relação umbilical entre o clube e a SAD. E a dificuldade que existe ainda cá, isto é uma questão de maturidade, porque estas coisas foram feitas lá fora, aliás. O Manchester United, quando foi comprado, um grupo de adeptos criou um clube que é Manchester United Real, qualquer coisa. Pronto. O clube, ninguém sabe, muito pouca gente sabe que ele existe, ele está na 3ª divisão regional. Portanto, ele não sai de Manchester. No fundo, a malta gosta de ver o símbolo dos Red Devils a marcar golos. E fica mais ou menos satisfeita e manifesta-se melhor ou pior em função do feedback que vão tendo da forma como o clube é gerido ou como a empresa é gerida do ponto de vista administrativo. E a dificuldade é que nós ainda achamos que, apesar de haver alguém que meta a massa para comprar e para investir, nós, o nosso voto, é que temos que ter o direito de mandar. Quando, no fundo, nós às vezes estamos a tomar uma decisão que é prejudicial para aquilo que é o bem-estar da instituição. E é muito complicado de definir estes limites.
por estas variáveis todas que existem. Enfim, o Estoril é um bom exemplo de uma sociedade que conseguiu linkar bem ao clube. Eu acho que nós também somos, apesar de termos um conjunto de golden shares, vamos dizer assim, o clube, que são limitativas para um investimento maior estrangeiro, isto é, o Presidente do Conselho de Administração é indicado pelo clube, o clube tem veto sobre os membros do Conselho de Administração, a própria orgânica interna carece de aprovação em Assembleia Geral por mais de 70% dos sócios, presentes na Assembleia, naturalmente. Portanto, isto são coisas que depois limitam a que um investidor de muitos milhões chegue cá e diga assim, porque é que eu vou meter dinheiro ali? Eu não vou mandar, eu vou comprar, vou pagar muito dinheiro, mas depois eu não mando nada. Eu simplesmente estou lá e aqueles senhores elegerem é que vai tomar as decisões e mexer no meu dinheiro. Portanto, é preciso arranjar aqui uma forma harmoniosa de fazer com que, por um lado, o sócio do clube e o clube histórico consiga ficar satisfeito com aquilo que é a forma como o clube está a ser gerido, a forma como a história está a ser respeitada e aquilo que é o negócio que hoje em dia o futebol necessita. Pedro, e tem prognósticos para amanhã? Faz lá uma antevisão. Tenho o Presidente a ligar, estou atrasado para fazer. Presidente. Mas, não sei, quer dizer, acho que ainda está tudo muito com medo de como é que isto vai correr. Acho que os jogadores estão com muita vontade. Por um lado têm medo das lesões, por facto de estarem parados há muito tempo e o treino não ter sido, nunca conseguir ser o mesmo. Há muitas adaptações. A própria experiência do estádio vazio é algo que, do ponto de vista psicológico, os jogadores não estão adaptados. Basta ver que apenas em 2 jornadas, isto vale o que vale, enfim, não olhei em detalhe para quais foram as configurações de jogos, mas na Alemanha a percentagem das equipas visitantes que venciam os jogos em terreno de visitado andava dos 15, qualquer coisa, entre 15 a 20%, não sei agora de memória. Ao fim de 2 jornadas vai a mais de 40%. Isto significa que o fator de jogar fora tem muito menos impacto num estádio sem público. Portanto, vamos ver o que é que isto nos espera. Eu espero naturalmente que o Vitória ganhe e que isto corra bem, porque enfim, é para isso que estamos aqui todos a trabalhar todos os dias. Não sei se está aqui no meio, Vítor, não sei se é o teu caso, desculpa lá. Alguém fica sempre a ganhar, alguém fica sempre a perder. Vítor, queres fazer a divisão do jogo amanhã? Não gostaria de entrar por aí, mas acho que temos que pegar nas coisas positivas. É muito bom o futebol estar de volta, não é? E para mais, as pessoas sentem muito falta do futebol, ainda por cima agora quando estão fechados em casa, é aqueles momentos que faz falta, um bocadinho para aliviar a cabeça, não é? E acho que é daí que temos de tirar o mais positivo, o futebol estar de volta, voltarmos a ver esta indústria a trabalhar, não é? Porque também faz falta e foram meses muito para os clubes. E portanto acho que temos que pegar por aí. Agora efetivamente também quero que o Sporting ganhe, não é? Como todos nós queremos, mas acima de tudo seja um excelente jogo e lá está, é bom que o futebol esteja de volta. Meus caros, foi um... Filipe, desculpa lá. Sim, diz, claro. Sinceramente que acho que, enfim, o futebol, já falámos quase todos sobre isto, vai ser olhado por toda a gente e não vai ser olhado no jogo em si. O que vai ser analisado no futebol é a próxima semana e os próximos 15 dias. Isto é, se a retoma no futebol significa um aumento de casos positivos ou não. Certo. Eu posso dizer que dos exemplos todos que eu sei dos clubes, enfim, eu represento o Vitória nas reuniões da Liga nesta matéria, a grande maior parte dos casos que têm surgido positivos são por relacionamentos descuidados de familiares dos jogadores. Os jogadores estão altamente... estão a ter um comportamento altamente profissional. No entanto, quer dizer, a mulher tem que ir ao supermercado. E pode, por qualquer motivo, aí ser... E, infelizmente, os casos que temos tido no futebol nacional têm sido derivados disso. E eu acredito, sinceramente, que à medida que o que interessa é que isto comece, que a bola comece a rolar, porque casos positivos existem no país inteiro, vão continuar a existir no país inteiro e não vai ser por aí que o futebol vai deixar de rolar ou que deixaremos de ter enfim, o compromisso quase junto da sociedade de fazer com que ela role, porque já falei há bocado do exemplo do campo pequeno,
como poderemos falar de outros. Há quem diga que foram 200 e não sei quantas pessoas infectadas no jogo da Champions, mas as pessoas que andam nos transportes públicos todos os dias também correm esse risco. Claro, os que trabalham todos os dias na indústria também correm esse risco. Enfim, é um risco que todos temos que correr para que o mundo não pare. Meus caros, pedimos as últimas palavras ao João e ao Luís, antes de encerrarmos o evento. Força, Luís. Antes de mais, agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com todos. Desejar o maior sucesso, tanto ao Vitória como ao Sporting amanhã no jogo. Assim, o Estoril naturalmente está a torcer para que o futebol, acima de tudo, vença. Acho que é para isso que todos nós temos estado a trabalhar e trabalhamos durante os últimos meses. E estarei como adepto, e como estamos todos ansiosos, que às 19 horas volte o futebol a Portugal, porque é a indústria que nos ajuda. Agradecer ao Filipe o convite e desejar as melhores felicidades para todos. Um grande abraço. Obrigado. Sim, é fácil, depois do Luís. Luís disse tudo. Obrigado, Luís. Vou escrever claramente as palavras do Luís e dizer que foi um gosto, acima de tudo foi um gosto estar convosco. Desejar-vos a continuação de uma excelente caminhada. À Futebol ISM agradecer pelo desafio, aos colegas que partilharam o vosso ponto de vista também, e a continuação do excelente trabalho. E não nos esquecermos que futebol é efetivamente muito mais do que um simples jogo. Nós fazemos com que assim seja, e que nós possamos mais uma vez ser o exemplo da nossa sociedade e que possamos andar na frente, liderar, sem receios, sem medo, enfrentando as coisas como elas são, mas dando o exemplo no saber ser e no saber estar. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Vítor? Obrigado. Sim, também já ficou tudo dito, não é? Aqui pelo Luís e pelo professor João Paulo Costa, mas eu queria deixar uma última mensagem, que não chegamos a abordar esse tema, que infelizmente ou felizmente aqui estamos representados clubes de topo, não é? Clubes que não falta nada, mas nós não nos podemos esquecer também daqueles clubes mais pequenos, não é? Que tinham dificuldades e que neste momento vão ter ainda mais dificuldades, não é? E eu acho que a Federação tem que ter um papel muito ativo nestes clubes mais pequenos que vão passar dificuldades, porque eu acho que vai haver equipas que vão desistir da participação nos campeonatos federados. E, portanto, nós temos esta responsabilidade, nós como clubes grandes e a Federação como o número 1 do futebol em Portugal, de não deixar morrer estes clubes que passaram grandes dificuldades neste momento e que viram a maioria das receitas serem completamente suspensas e, portanto, o meu apelo é que não deixemos morrer estes clubes, porque são estes clubes que fazem também crescer a nós, não é? É esta competição, por seja também só competirmos entre 4, 5 clubes, também os jogadores não crescem e não há a fomentação da prática desportiva, que esse é o principal objetivo. E lá está, resta-me agradecer este bocado que estivemos aqui a falar, que é, como eu disse ao início, é muito positivo e agradecer ao Futebol ISM por este momento. Obrigado, Vítor. Pedro? Primeiro e último. Caramba, eu pensei que eu ia dizer assim, Filipe, deixa-me só agradecer, que eu nem agradeci, nem cumprimentei todos no início. Fui assim um bocado indecente, mas pronto, agradeço a oportunidade de fechar isto. É um prazer partilhar a opinião com pessoas que não conheço e fico satisfeito de ver que de alguma forma há algo que nos liga a todos, que não é só a paixão pelo futebol, mas de alguma forma a consciência de que as atitudes que temos no dia-a-dia têm impacto não no imediato, mas no futuro, e deixa-me muito satisfeito, e orgulhoso de poder ver que há mais gente que tem as mesmas preocupações que eu, ou que nós aqui temos, e esperar que isto corra bem nas vossas vidas pessoais, naquilo que é o vosso dia-a-dia, porque todos temos família, além da família do futebol. No entanto, resta-me agradecer ao ISM, ainda estamos aqui a dar os primeiros passos nisto, mas tenho a certeza, como vocês sabem, já há 2 ou 3 anos falámos sobre isto e eu fui aqui um impulsionador para que isto fosse a realidade, e agora temos aqui malta, fundamentalmente do departamento médico, que chateia o Carlos Valentim todos os dias. Podem abusar do Carlos Valentim, já vontade. Para o desgraçado, Carlos. para mudar. Eles cada vez que me perguntam para vocês, falem com o Carlos Valentim que ele resolve. Assim não é errado comigo. Mas é que resolve mesmo. Obrigado a todos.
Agora digo um obrigado em meu nome e de vocês todos ao Carlos Valentim que está a assistir e agora deve estar a rir ou então está a chorar, não sei. Cuidado das pessoas que me vai ligar. Meus caros, é para vos dizer que foi com muito prazer que vocês estiveram, com muito prazer que vos recebi cá hoje. Acreditem que é com pessoas como vocês que nós aprendemos. Eu não sou profissional de futebol, o pouco que sei aprendi com pessoas como vocês, não foi a ler jornais de certeza, foi a trabalhar e a fazer reuniões de trabalho com vocês e a ouvir a vossa opinião com muita atenção para aprender aquilo com uma área nova, tanto para mim como para os meus colegas, e é um prazer ouvir-vos falar das vossas experiências, daquilo que é o vosso insight sobre estes temas. Agradecer também a todos aqueles que estiveram a ouvir-nos, em casa, no trabalho. Obrigado a vocês por prescindirem do vosso tempo, tanto da família do futebol como da vossa família, é sempre importante. Desejo que vocês continuem em segurança, tanto vocês como os vossos, e que a partir de hoje para a frente tenhamos aqui um grande resto de campeonato e que ganhe o melhor, para não dizer outra coisa. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Até logo. Obrigado.